Fala galera, saudações brunegras, mais um vídeo do nosso canal, quarta-feira, quase chegando o sábado, hein galera? Falta apenas 2 dias aí, no sábado a gente já começa, retoma, né, a nossa jornada, visando aí o final da temporada, a fase decisiva, a fase crítica, em que tudo, né, conspira a favor de jogos importantes, jogos decisivos. Temos aí oitavas de final da Libertadores, oitavas de finais da Copa do Brasil, a sequência do Brasileirão. Somos líderes, não podemos esquecer, temos que manter a nossa hegemonia no Brasileirão, porque sabemos que é muito difícil manter a ponta. Ou seja, foco total agora até dezembro. E vamos ver o que nós temos de informação aí, o que Felipe Luiz está pensando e programando para esse Flamengo diferente, sem Gerson e sem Pulgar nesse momento. Um grande abraço a todos, vamos ao vídeo. Saudações brunegras, valeu. Muito boa tarde, gente boa! Falando mais uma vez aqui dos Estados Unidos, precisamente New Jersey, com essa vista linda aqui para a Estátua da Liberdade, esse símbolo dos Estados Unidos, né? Poxa, gente, não deu, né? O Fluminense acabou eliminado pelo Chelsea, mas eliminado na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Isso significa muito. O Fluminense ficou entre os 4 maiores clubes do planeta nessa competição. Há muito que se comemorar e se orgulhar também. Foi bonita demais a campanha do Fluminense até aqui. Logo um cria de xerém, né? João Pedro fez 2 gols, o Chelsea venceu o Fluminense por 2-0. Daqui a pouquinho a gente vai ver em detalhes tudo isso também. Quero deixar aqui registrado também parabéns. Botafogo, Flamengo, Palmeiras. O futebol brasileiro foi muito bem representado, sim senhor, sim senhora, aqui nos Estados Unidos. É por aí, gente, há muito que se comemorar mesmo. Ó, daqui a pouco, 3h40 da tarde começa a transmissão, 4 da tarde a bola rola para PSG e Real Madrid. A outra semifinal, vamos saber quem vai pegar o Chelsea na final. Guilherme Pereira está dentro do estádio aqui em Nova Jersey para falar desse jogo pra gente. Oi, Gui! Oi, Escobar, boa tarde para você e para todos. Estádio que estará lotado, sobretudo de torcedores do Real Madrid, um dos clubes mais populares do mundo. O Real treinou ontem pela última vez no estado da Flórida, só que aí o voo da delegação atrasou para chegar aqui e por isso o Real Madrid perdeu as entrevistas oficiais organizadas pela FIFA aqui no estádio. Já o PSG treinou pertinho, por volta do meio-dia, estava calor justamente para se acostumar com a temperatura do jogo de hoje. Esse vai ser o primeiro reencontro de Kylian Mbappé com seu ex-clube, lembrando que no ano passado ele não quis renovar com o Paris Saint-Germain para poder jogar pelo Real Madrid. E aí, ontem, no fim do dia, ele fez essa postagem aí em uma das suas redes sociais, ele com a camisa do Paris Saint-Germain no estádio do Paris Saint-Germain na véspera desse jogaço de hoje, que vale vaga na final da Copa de Clubes. Um abraço para você, Escobar. Valeu, Guilherme Pereira, outro pra você, bom trabalho por aí, meu irmão. Agora é o seguinte, pros clubes brasileiros a vida segue e o Brasileirão volta. Sábado, 4h30 da tarde, ao vivo na Globo, Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão. Fábio Jupa tá no Ninho do Urubu com as informações do Flamengo pra gente. E aí, Jupa? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. O clima no Flamengo é de pacificação. Depois do veto do presidente Luiz Eduardo Batista à contratação do atacante irlandês Michael Johnston, ele ligou para o José Boto, diretor de futebol, para parar as arestas e essa crise parece que foi contornada. A ideia do Flamengo é ir com força máxima contra o São Paulo e o Felipe Luiz tem 3 dias para resolver alguns problemas. Um deles é a ausência do Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito e vai ficar até 3 meses fora. O outro é a ausência definitiva do Gerson, vendido para o Zenit da Rússia. O Flamengo tem 3 jogadores disputando essas 2 vagas, o Everton Araújo, o Alan e o De La Cruz. Outra expectativa é pela escalação ou não do Pedro como titular, o Pedro que esteve no centro de uma polêmica também. Ele estaria insatisfeito de estar sendo pouco aproveitado no time e o Flamengo teria interesse em negociá-lo, que o Flamengo desistiu, o que o Flamengo negou. O Flamengo, é nesse contexto que o Flamengo vai enfrentar o São Paulo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro nesse sábado. Escobar, eu volto com você. É isso, e se ganhar fica tudo em paz, querido Ju, assim é o futebol. Também no sábado, 6h30 da tarde, tem Vasco e Botafogo, clássico carioca, que vai ser disputado em Brasília. Informações do Vasco agora com você, Lucas de Sena.
Oi, Escobar, muito boa tarde para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Vasco teve 10 dias de férias, 18 de preparação e nesse período o Felipe Coutinho assinou um novo contrato com o clube por mais um ano. Ontem desembarcou aqui no Rio o Thiago Mendes, reforço, volante que estava no Al Rayyan do Catar. Ele disse que vai precisar ainda de 1 ou 2 semanas para jogar. Não está 100% fisicamente, vai passar por exames médicos para assinar contrato. Por enquanto tem um pré-contrato até o fim de 2027. E o Vasco que tinha na semana passada zerado o departamento médico, recuperado todos os jogadores lesionados. No início dessa semana sofreu uma baixa, o Adson acabou sofrendo uma fratura na tíbia da perna direita. Não tem um prazo para essa recuperação, mas é a mesma fratura que ele sofreu no ano passado. E em 13º no Brasileirão, o Vasco treina no Rio até sexta-feira, dia em que viaja para Brasília para o jogo de sábado contra o Botafogo. E quem sabe tudo do fogão é o André Pessoa. Fala aí, Pessoa. Fala, Lucas, tudo bem? Uma boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. O Botafogo treinou pela manhã, primeira atividade sob o comando do novo técnico David Ancelotti. Ele que chegou ao Botafogo. Ontem veio conhecer a estrutura do CT, se apresentou aos jogadores, participou de algumas reuniões com o departamento de futebol e depois só acompanhou o treinamento que foi dado pelo Cláudio Caçapa, auxiliar da comissão técnica permanente. A partir de hoje, é o David Ancelotti quem comanda os treinos. Ele tem mais 2 atividades para definir a equipe que enfrenta o Vasco no sábado no estádio Mané Garrincha. O David que ainda aguarda a regularização da situação dele na CBF para saber se vai poder estrear no clássico do final de semana. Ele mal chegou, mas já veio com um ótimo português e deixou um recado para a torcida do Botafogo. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão. Tive também o primeiro contato com os atletas. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Fala muito bem o português mesmo. Agora, o pai do David, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, foi condenado a 1 ano de prisão por crime de fraude fiscal cometido em 2014, quando ainda treinava o Real Madrid. A Júlia Guimarães tem os detalhes pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Um abraço para quem está acompanhando o Globo Esporte. O julgamento do Carlo Ancelotti aconteceu durante o mês de abril aqui na Espanha e a sentença foi divulgada hoje pelo Tribunal Provincial de Madrid. O Ministério Público pedia 5 anos de prisão para o treinador por fraudes fiscais que teriam sido cometidas em 2014 e 2015, a primeira passagem do Ancelotti no comando do Real Madrid. Somadas, essas fraudes davam cerca de 1 milhão de euros. Com a sentença divulgada hoje, ele foi absolvido da acusação de 2015, mas condenado na de 2014. Então ele foi condenado a pagar uma multa de 2,4 milhões de reais e também condenado a 1 ano de prisão. O Real Madrid já havia pago essa multa e como o Ancelotti é réu primário, ele não deve ter que cumprir esse 1 ano de prisão. A nossa produção entrou em contato com a assessoria da CBF, que informou que está acompanhando o caso, mas que o processo está sendo conduzido pelo staff pessoal do treinador. Também entramos em contato com a assessoria do Ancelotti, que preferiu não se manifestar no momento. Uma competição de nível mundial muito forte e acredito eu que voltamos ainda mais fortes, sabemos e acreditamos muito no potencial da equipe para o restante da temporada e foi bom esses dias para a gente poder treinar, poder aprimorar e arrumar detalhes, então está sendo importante para a gente e nos dá mais confiança para a gente voltar agora nesse final de temporada e fazer grandes campeonatos e quem sabe buscar títulos. Tá preparando aqui, ó. Vai. Nós estamos também com saudade, Maracanã cheio, lotado. Acredito que a nação deve estar também e espero que eles possam ir e fazer uma grande festa. E a gente também dando a nossa entrega dentro de campo, que vai ser muito importante, assim como eles fizeram lá nos Estados Unidos, né? Quem esteve lá nos apoiando foi muito importante, como vai ser importante agora nesse restante de temporada. Falo restante de temporada, mas tem muita coisa para acontecer. Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, que a gente já conta com o apoio da nação, apoio de todos. E agora é um jogo importante para a gente segurar, né, e continuar nessa liderança.
Unos días ahí primero para limpiar a cabeça que foi o Mundial. Depois tive a preparação para treinar bem, porque vamos afrontar um rival muito forte. Mas estamos muito bem. Acho que esperemos ganhar e seguir no líder do Brasileirão. Bom dia. Deixou muito aprendizagem, fizemos um bom papel. Se queríamos, obviamente, muito mais, chegar mais longe, até incluso pensávamos que dava para ganhar o Mundial. Mas futebol é isso, lamentavelmente não se deu, perdemos com o Bayern, mas o grupo se fortaleceu, agora se preparou e estamos focados no primeiro jogo do Brasileirão e depois Copa Brasil, Copa Libertadores. Não, parabenizar todo torcedor que assistiu lá o jogo do Flamengo nos Estados Unidos. Acho que esse jogo vai ser um pouco especial também, porque eles apoiaram daqui do Rio, de todas as partes do Brasil, e agora vai ser um encontro muito especial no primeiro jogo. Dia, bora. Yeah. O Flamengo retoma as atividades no calendário do futebol brasileiro neste sábado, 16h30, contra o São Paulo, no Maracanã. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas fora de campo, tudo um tanto quanto turbulento. A situação de José Botto é bastante desgastante. É o período de maior turbulência do diretor desde sua chegada no início do ano, praticamente na virada de 2024 para 2025, no início da gestão BAP. O Botto acumula alguns pontos de desgaste, os mais recentes inclusive, mas outros de longa data, como por exemplo a amizade com o técnico Felipe Luiz. Ela não é tão bem vista assim pelo parte da diretoria do clube, da cúpula rubro-negra, especialmente também pelo presidente BAP. Isso porque acreditam que o Botto, em algumas situações, poderia ser um pouco mais contestador, um pouco mais duro, e a amizade, por vezes, pode atrapalhar. Em relação a outro, ele se posicionou de forma dura e Botto, publicamente, nunca foi muito veemente diante das pretensões do clube, que não ficou satisfeito diante de tudo que aconteceu no caso Gerson. Em relação à postura de Botto nos Estados Unidos, especialmente quando concedeu diversas entrevistas para veículos estrangeiros, isso incomodou bastante também. Viram numa possibilidade de o dirigente querer se valorizar, também expôs o clube em um momento tão delicado, tão importante como a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Botto chegou a conversar com jornalistas italianos e falar sobre nomes que gostaria de contar no Flamengo. Ao ser perguntado sobre isso, sobre um jogador da Juventus, citou até o Vlahovic, que já tinha deixado o Pedro, atacante, no banco nos tempos de Fiorentina. Isso não foi bem visto por staff do Pedro e também por parte da diretoria do Flamengo. Então isso irritou bastante também. Então o Botto segue bem criticado, bem desgastado. Essa situação do Mick Johnson, né, como chamam esse jogador irlandês que está no West Bromwich, foi só mais uma gota d'água em toda essa questão. Então o Botto já vem desgastado bastante há algum tempo, desde também de Juninho, que foi contratado como scout por uma indicação do scout, na verdadeiras, com o técnico Felipe Luiz. Tá aí então a reportagem do Pedro Henrique Torre. André Donk, problemas sérios, graves ou contornáveis e nada demais? Acho que são vários episódios, né? Tem alguns, assim, que sinceramente eu acho tão... A história, por exemplo, do Vlahovic. Foi perguntado pela Gazeta dello Sport de um jogador que gostaria, ele citou o nome do jogador, não vejo motivo para se gerar um atrito e tudo mais. Tem algumas outras questões, como a história em relação a uma possível venda lá do Pedro e tudo mais, que acho que são coisas que não podem acontecer. Acho que isso cabe conversa, acho que é o tipo de coisa para você chamar, ter uma reunião e tudo mais. Então, acho que eu vejo episódios de formas diferentes.
Só que essa relação parece desgastada, assim, pelo acúmulo de situações, a forma como a gente viu, a ponto da contratação de um jogador acabar não acontecendo. Tem, assim, o que eu imagino que possa acontecer e a forma como eu enxergo. Sinceramente, acho que é um episódio, para mim, uma situação que poderia ser contornável, de conversa, mas considerando a realidade do futebol brasileiro, como não sei, me parece difícil a situação ser contornável, tendo em vista como é o nosso modus operandi aqui. Mas, assim, sinceramente, acho que tem coisas e coisas para se avaliar aí dentro. Tem algumas coisas que são criticáveis e outras, sinceramente... Por isso que podiam sentar, aproveitar que o Boto é português, já podia cantar um famoso fado de Amália Rodrigues para a diretoria do Flamengo, que falava assim, o que queres tu de mim? Né? O que queres tu de mim? Deixar claro até onde, os limites. Eu acho que essas questões, porque é muito amigão do técnico, quer dizer, então tem que ser inimigo. Qual o problema de ser amigo do técnico? Ainda bem. É o meu pensamento, pelo menos. Bobagem, né? Muita marola em cima, as coisas pontuais que o Dom que apontou, aí numa eventual reunião... Teve o Jorge Jesus. Para os treinadores brasileiros recuperarem o prestígio de verdade, ainda vai um tempinho. Pode ter sido o primeiro passo para tentar recuperar. Agora, falar que com esse resultado já recuperou, Renato Gaúcho está muito empolgado, ainda precisa de muito. E como eu disse ontem, vamos ver no próximo jogo aí, Fluminense e Juventude, Fluminense e Mirassol, se perder, aí eu quero falar que o treinador brasileiro está de alma lavada novamente. Esse discurso ele foi encampado por outras figuras, né? O Filipão também falou sobre isso ontem, foi entrevistado, foi perguntado sobre isso, ele falou assim, nem recuperamos o prestígio, mostramos que o técnico brasileiro, sim, é capacitado e tal. Essa é a discussão, né? Se esse recorte significa alguma coisa. Fato é que, como eu falei, né, teve uma inundação de técnicos estrangeiros nos últimos anos aqui no Brasil, alguns com muito sucesso, é verdade, outros nem tanto, mas enfim. Só que está em queda o número de técnicos estrangeiros no Brasil. Olho na tela aí que a gente vai mostrar os técnicos brasileiros da Série A hoje, que estão empregados em times brasileiros hoje. Vamos colocar aí, ó. Tem o Abel Ferreira no Palmeiras, o de maior sucesso com alguma folga, né? Ganhou tudo que era possível ganhar. Agora está chegando aí o filho do Ancelotti no Botafogo. Aliás, uma surpresa, né? Uma figura que não era nem treinador principal, mas vai assumir o Botafogo. O Hernan Crespo, que assumiu o São Paulo no lugar de outro estrangeiro, que era o Zubeldia, outro argentino. O Vojvoda, que está lá no Fortaleza fazendo um longo trabalho, argentino. E o Leonardo Jardim, português, que está no Cruzeiro também fazendo uma boa campanha. Curioso que em 2023, a maioria dos treinadores da Série A eram estrangeiros. Eram 11 estrangeiros. No ano passado esse número caiu para 8 e agora são 5 treinadores estrangeiros comandando clubes brasileiros. Esse negócio começou lá com o Jorge Jesus, acho que foi o boom ali, né, quando o cara chegou e fez aquele timaço do Flamengo. Alguns outros dados. O Fluminense foi o único entre os 12 clubes grandes de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas que não teve um técnico estrangeiro nos últimos 10 anos. O único que não teve técnico estrangeiro. São Paulo e Botafogo estão no 6º trabalho de técnico estrangeiro, enquanto que o Cruzeiro já está no 5º, desde 2015. Santos, Inter e Atlético Mineiro também tiveram 6 técnicos estrangeiros, cada nos últimos 10 anos, mas hoje tem comando de técnicos brasileiros. E o Palmeiras é o clube há mais tempo com o mesmo técnico, que é um português. Essa é a situação. Tem o Ancelotti, né? Como? E tem o Ancelotti dividindo a seleção brasileira. Né? O seu técnico da seleção brasileira ser italiano é um símbolo que dá para colocar nessa discussão, né? Essa é uma boa questão, né? Estamos falando, porque a recuperação do prestígio e tal. Bom, o técnico da seleção é um italiano. Porque um brasileiro, aliás, os últimos 3 brasileiros que estiveram lá fracassaram. O Tite, que teve todo o tempo do mundo. Né? Tentaram que fosse brasileiro. Tentaram o Diniz e o Dorival, né, Lívia? Tentaram, inclusive foi uma grande frustração, né, para o comando da CBF entender que precisaria, sim, buscar fora do país um treinador que, assim, não tem no Brasil, né, não tinha ninguém à altura, né, depois do Tite, para poder assumir a seleção brasileira. E isso é também é sintomático, na minha visão, a respeito
dessa diferença que existe, essa diferença tática, né, entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. É sintomático, sim. A gente precisou, enquanto seleção, buscar fora esse talento para poder comandar, né, taticamente a equipe, que não deu certo, né? Foram 2 trabalhos bem ruins, inclusive. Pois é. Agora, a galera segue mandando mensagem aqui, mas o que eu ia falar é que, sim, o Ancelotti na seleção acho que é uma questão, né? Mas eu diria o seguinte, eu vou copiar o que o Trajano falou aqui na segunda-feira no posse de bola. Se a gente estivesse meio nesse limbo aí, de o Ancelotti não ter acertado, tivesse não sei o que e tal, depois desse Mundial, eu tenho certeza que teria uma campanha forte para o Renato ser o técnico da seleção. Bem, meus amigos, chegamos agora numa fase aí, né, importante do ano, julho. Agora acabou o Campeonato Mundial, os times brasileiros, infelizmente, todos saíram. Agora é focar no Brasileiro, focar na Libertadores, focar na Copa do Brasil. Temos aí alguns times, principalmente esses que foram no Mundial com a gente, que é Palmeiras, Botafogo e Fluminense, aí que chegaram bem, né? Cresceram bastante, aprenderam bastante, viram aí como se joga futebol no primeiro mundo, né? Chamado primeiro mundo, mundo europeu. Ou seja, voltamos de lá com mais visão de jogo, mais experiência tática, mais experiência de intensidade. Podemos ver, presenciar jogos muito bons, importantes. Conseguimos ver o que eles têm de melhor que nós, além do dinheiro, logicamente. Então foi um mês de aprendizado, onde os times brasileiros puderam aí pegar mais experiência e poder, né, assim, focar mais nos campeonatos que nós estamos disputando aqui. E não tenham dúvidas que esses 4 times, né, que foram citados, que foram no Mundial, chegarão muito bem nessa fase decisiva e são fortes candidatos a serem campeões nas competições que estão disputando. Tá? Com certeza teremos esses times nas finais, disputando aí palmo a palmo Brasileirão, disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil, porque serviu para dar uma chacoalhada nos nossos elencos, nos nossos jogadores, e ver que o futebol é, sim, uma intensidade muito maior daquilo que, às vezes, a gente pratica no Brasil. Parece até outro esporte, né? Mas é futebol, e nós, como aí grandes campeões e grandes formadores de jovens e de jogadores bons para o mundo, precisamos ter a responsabilidade de estar sempre em evolução e de estar sempre ali no top 10 e sabendo que somos merecedores e temos plenas condições de sermos os melhores do mundo no quesito futebol. Nos outros esportes a gente pode disputar, pode perder, pode ganhar, mas no futebol o Brasil tem que ter sim hegemonia no mundo e o futebol não pode perder esse encantamento e essa força, essa intensidade, essa naturalidade com que o brasileiro disputa uma partida de futebol, e também não podemos perder o amor que nós sentimos por eles, né? Precisamos resgatar um pouco do nosso amor com a seleção brasileira também. Temos novos ares agora, um treinador europeu com uma mentalidade que a gente já entendeu que é muito mais evoluída em todos os termos que a nossa. Portanto, aí temos que ter plena convicção que as coisas vão melhorar e que o futebol vai dar uma alavancada, né, nessa reta final de 2025, não só em campo, mas também fora deles, que a torcida possa estar mais empolgada para acompanhar. Quanto ao Flamengo, temos aí algumas dificuldades. Felipe Luiz quebrando a cabeça para montar o time da melhor forma possível, sem a presença de Gerson, que agora já não pertence mais ao nosso grupo. Encaixando o Jorginho de uma melhor forma, De La Cruz também, Everton Araújo também será muito importante nessa ausência do Eric Pulgar, também, que sofreu uma cirurgia e deve retornar aproximadamente em setembro. Portanto, temos aí longos jogos sem a presença de Eric Pulgar, que é um jogador importantíssimo no esquema tático de Felipe Luiz, e ele precisa achar um substituto à altura. Precisamos entender que o Felipe Luiz terá muito trabalho, que não é da noite para o dia, que ele vai precisar encaixar e se ajustar da melhor forma para poder entender melhor qual jogador do elenco vai poder contribuir mais, qual sistema tático ele vai usar, como ele vai poder aproveitar jogadores aí que estão escanteados. Amanhã a gente vem trazendo mais informações de tudo que está acontecendo nos treinamentos do Mengão para esse grande jogo contra o São Paulo, no sábado às 16h30, a retomada do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!